Olá a todos, caros amigos e jogadores assíduos de Myth Wars and Puzzles. Cá está o boss para mais dicas, comentários e avaliações dos heróis que vão saindo no jogo Myth Wars. Desta vez vamos falar do novo herói que está atribuído ao evento Fantasia Elemental, o herói de 5 estrelas que está atribuído a esse evento. E cá está ele, de nome Shambler, é este herói, o Predador Oculto. Ele é de elemento natureza, cor verde, graficamente também bem feito. Aqui, digamos, esta árvore meia humanoide, digamos assim. Ele de poder possui 830 de poder, poder elevado, aí na linha dos heróis com poder mais elevado. É claro que este poder é nível 80, sem absolutamente emblemas nem evolução nenhuma. Depois, se vocês emblemarem, este poder irá aumentar ainda drasticamente. Vamos ver aqui a sua classe, ela é da classe Paladino, subclasse número 2, Juramento da Redenção. Possui a sua fonte, como todos os heróis aqui da fantasia elemental. O nome da família é a Ressonância Elemental. E então existem bónus aqui para estes heróis, ou seja, por cada aliado que tiver o mesmo elemento que este herói, uma pedra desse elemento, ou seja, neste caso como ele é verde, uma pedra verde, será substituída por gema ressonante a cada turno. Ou seja, essas gemas ressonantes, o que é que elas causam? Elas causam 20 pontos de dano em um inimigo aleatório em cada turno, até que sejam combinadas. E as gemas ressonantes só podem ser criadas nas pedras normais que tenham o mesmo elemento deste herói. Ou seja, neste caso, ele é cor verde, só podem ser criadas nas pedras verdes. E, claro, tem um limite máximo de 5 gemas ressonantes que este herói pode criar ou que estejam em permanência no tabuleiro. É o máximo de 5 gemas ressonantes que podem estar no tabuleiro. Neste caso, de cor verde, porque se tiverem outro herói de outra cor, irá criar mais gemas ressonantes de outra cor, mais outras 5, mas de outra cor. Mas neste caso, podem estar 5 gemas verdes, porque o Shambler só coloca as gemas ressonantes nas pedras verdes. E claro, cada uma delas irá dar 20 pontos de dano em todos os turnos em inimigos aleatórios. Ele possui aqui um passivo que diz reforço de tropas. Esta habilidade passiva tem duas melhorias diferentes e é assinada de forma diferente dependendo do herói estar do lado atacante ou do lado defensor. Eu já expliquei inúmeras vezes o que é o lado atacante e o lado defensor. O lado atacante basicamente é quando nós montamos uma equipa e vamos atacar outro adversário, né? Isso é o lado atacante, é quando nós jogamos, quando somos nós a jogar. O lado defensor basicamente é quando nós criamos uma equipa para mantermos a defesa do castelo, a defesa das minas, a defesa num torneio e claro, não estamos lá nós a jogar, depois vê outros a atacar e aí é o lado defensor. E independente do lado de defensor ou do lado atacante, isto tem aqui diferentes situações, ou seja, se for do lado atacante, as tropas deste herói causam 50% de dano adicional aos seus inimigos do elemento contrário. Qual é o elemento contrário do verde? Como todos sabem, é o azul. Portanto, as tropas deste herói irão causar um dano adicional nos elementos azuis, ou seja, nos inimigos azuis. Se estiver no lado defensor, ou seja, se for a máquina a jogar por nós, quando este herói sofre 10% menos de dano, ou seja, quando este herói estiver no lado defensor, este herói sofre 10% menos de dano dos seus inimigos do elemento contrário. Aqui volta-se o elemento, já será o vermelho, portanto, depois aqui será os heróis vermelhos que causam menos 10% neste herói, caso esteja a defender, ou seja, no lado defensor. Portanto, fica aqui a explicação, espero que tenham entendido, o lado defensor e o lado atacante. Depois vamos ver aqui o seu ataque, possui 783 de ataque, um ataque elevado, 757 de defesa, uma defesa média, 1386 de saúde. O seu ataque mais forte que a sua defesa, o que prefaz um herói de vocação atacante, um herói vocacionado para o ataque. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, é sempre mais importante, chama-se Infecção por Corrupção. Ele de carregamento de maná lento, portanto ele é lento de carregamento de maná, atenção no pormenor,
E o que é que ele faz? Ele causa 320% de dano em todos os inimigos. Portanto, ele tem um ataque múltiplo, causando 320% de dano por igual em todos os inimigos. Além disso, o dano é aumentado em 40% por cada inimigo de gelo presente. Atenção neste pormenor. Portanto, por cada herói que estiver na equipa adversária azul, este dano será aumentado em 40%. É claro que já estamos mesmo a ver que será um herói ideal, por exemplo, para atacar uma mono azul. Toda azul, imaginemos, por cada um é aumentado em 40%, ou seja, são 5 azuis no outro lado, por cada um em 40%, 5 vezes 4, 20, dá mais 200% de aumento se for numa mono azul. Portanto, atenção nestes pormenores, por cada herói que estiver azul do outro lado, ele aumenta o seu ataque em 40%. Portanto, se for uma mono azul, são 5 presentes do outro lado, é mais 200% que ele aumenta no seu ataque. Depois, além disso, ele dispersa reforços de todos os inimigos. Portanto, ele irá retirar tudo o que é reforços que os inimigos tiverem, quer seja defensivos, quer seja atacantes. Ele irá retirar os reforços, claro, desde que sejam dissipáveis. Ele retira tudo e limpa tudo o que é reforços, ou seja, bónus que os inimigos possuírem. Depois, além disso, coloca um demónio da praga em todos os inimigos que não sejam azuis. Vamos lá aqui explicar esta situação. Ele irá colocar um demónio praga para todos os inimigos que não sejam azuis, ou seja, que sejam outras cores menos azuis. Ele irá colocar este demónio praga nesses heróis, quer sejam vermelhos, quer sejam verdes, quer sejam roxos, quer sejam amarelos, menos nos azuis. E este demónio praga, o que é que ele irá fazer? Este demónio praga irá causar um dano de 30% de ataque do lançador ao inimigo em cada turno. Ou seja, esse demónio irá atacar o herói que ele possuir esse demónio em 30% em todos os turnos. Depois diz assim, os demónios praga absorvem cura, ou seja, além de atacarem, eles irão absorver cura, ou seja, não deixa curar na totalidade os heróis adversários. E quando absorverem a cura igual a 30% do HP máximo do lançador, eles irão desaparecer. Portanto, eles colocam-se lá nos heróis que não são azuis e atacam em todos os turnos em 30% do seu ataque do lançador, atacam o herói onde estão agregados e irão, digamos, também absorver cura desses heróis em até o máximo de 30% do seu valor original. E claro, quando atingir esse valor, eles irão desaparecer. Depois diz assim, enquanto o demónio de praga estiver ativo, o seu dono obtém menos 40% de precisão. Portanto, além de atacar o herói onde eles estão, além de absorver cura, ele ainda coloca menos 40% de precisão, ou seja, é uma cegueira, ou seja, depois, quando o herói dispara, tem a possibilidade de não acertar, portanto 40% é bastante, porque é quase metade de chances do herói não acertar quando ataca. Depois diz assim, coloca um demónio podridão em todos os inimigos azuis, portanto os outros eram os demónios praga nos não azuis. Se forem inimigos azuis, ele chama-se demónio podridão. E esse demónio podridão, o que é que irá fazer? O demónio podridão causa um dano de 60% do ataque do lançador ao inimigo em cada turno. Se os outros causam 30%, este é mais forte, causa 60% do ataque em cada turno nesse inimigo azul. Portanto, há que fazer a distinção entre os inimigos azuis e os não azuis. Portanto, se forem inimigos azuis, é o demónio podridão, que é mais forte. Se forem inimigos não azuis, é o demónio praga, que é mais fraco, mas faz bastante dano também. Portanto, como eu ia aqui a continuar, este demónio podridão nos inimigos azuis causa 60% de dano do ataque do lançador ao inimigo em cada turno. Depois assim, os demónios podridão absorvem cura. Quando absorverem a cura igual a 60% do HP máximo do lançador, desaparecerão. No caso dos outros é 30%, nestes é o dobro, ou seja, é igual a 60% de cura. Quando absorverem 60% de cura, ou seja, mais de metade da cura, eles irão desaparecer.
E enquanto o demónio podridão estiver ativo, quando o proprietário tentar utilizar uma habilidade especial, terá 40% de hipótese de não conseguir lançar a habilidade, neste caso, nem vai conseguir lançar a habilidade. Tem 40% de nem conseguir lançar a habilidade. Os outros é cegueira, neste caso, tem a possibilidade de o deixar parado, de o herói não conseguir lançar a sua habilidade. Portanto, estamos aqui perante um herói bastante bom, que, digamos, tem o seu maior defeito, digamos assim, é a sua velocidade de carregamento de maná, que é lento, porque tirando isso é um herói excelente. É um herói excelente porque ele tem uma capacidade de atacar os outros heróis todos por igual, e além disso temos aqui a possibilidade de aumentar o dano se existirem heróis azuis. Como eu vos disse aqui no princípio, aumenta em 40% se existir um inimigo azul na equipa adversária. Como eu estava a dizer, como eu vos disse, se tiverem então uma mono azul no lado contrário, este herói é um espetáculo para atacar uma mono azul, visto que aumenta muito o seu ataque, e além de colocar então os famosos demónios que eu vos estive aqui a falar, os demónios podridão, que são os que são colocados nos azuis. Se for uma equipa multicolor, só coloca os demónios podridão nos azuis, mas nos outros são os demónios praga. Portanto, um pouquinho mais fracos do que os demónios podridão. Portanto, eu aconselho, neste caso, se vocês obtiverem este herói, quiserem emblemar, aqui na parte ofensiva, aqui na parte da espada, apanhem todas as espadas que obtiverem na grelha de talentos para que o seu ataque fique bastante mais forte. Quanto à colocação na equipa, este herói pode ser colocado em qualquer lado da equipa, menos a central. Portanto, menos a central será o sítio menos indicado para o Shambler atuar na equipa. Mas em qualquer lado vocês podem colocar, seja à direita, seja à esquerda, seja num canto, seja ao lado do central, vocês podem atuar com o Shambler na vossa equipa. Quanto à avaliação, eu vou dar um 8 a este herói. Não vou dar mais. Este herói, se fosse de carregamento rápido, certamente seria um 9 para mim, este herói, mas visto que ele é de carregamento lento, eu vou dar um 8. Mas é assim, mas nós sempre podemos acelerar um bocadinho aqui a geração de maná. Como? Através das tropas, como vocês sabem, há tropas que aceleram o carregamento, através dos artefactos, ou então até através de outros heróis que nós colocamos na equipa que provocam o aceleramento de maná. É claro que também existem aqueles eventos em que, digamos, têm essa particularidade de tornar todos os heróis rápidos. Por exemplo, nas minas, há certas alturas que as minas são de carregamento rápido, ou seja, os heróis, mesmo os lentos, viram todos rápidos. Neste caso, o Shambler será um herói fundamental para vocês terem na vossa equipa. Portanto, será a sua única brecha, será o seu carregamento de maná lento, mas neste caso nós podemos, digamos aqui, auxiliar aqui, como eu vos disse, através das tropas, através dos artefactos ou através até de outros heróis, o acelerar de carregamento de maná para que ele carregue mais rápido, porque se ele for muito rápido até a carregar, basicamente será um herói quase, digamos, fenomenal para vocês terem na vossa equipa. Como eu vos disse, um herói muito bom para atacar uma mono azul, aí sem dúvida, ou então uma equipa que contenha muitos azuis, porque realmente os seus servos que ele coloca, né, aqui os seus demónios, serão bastante danosos para a equipa adversária. Portanto, fica aqui então este apontamento sobre o Shambler. Vou dar um 8. É claro que podia dar mais, mas realmente não há heróis perfeitos, como eu vos digo. Há sempre aquela coisa que podia ser melhor, e claro que pode ser melhor, mas realmente ele é muito bom. Mas, digamos, o seu calcanhar de Aquiles
será aqui o seu carregamento lento. Mas se nós conseguirmos acelerar aqui um pouquinho esta, digamos, menos boa característica dele, nós temos aqui um herói de topo. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Chamberlain. Espero que consigam este ou outros heróis. Se tiverem algumas dúvidas, deixem depois nos comentários, que eu terei todo o gosto em tentar explicar de outra forma. E claro, desejo-vos toda a sorte do mundo nas convocações que bem precisamos. Vocês estão desesperados por terem heróis novos, eu também, e todos nós estamos a passar pelo mesmo, porque realmente custa muito obter heróis novos. E claro, os heróis novos são sem dúvida nenhuma mais fortes e possuem características diferentes dos antigos, para que nós, digamos, estejamos sempre a nível mais alto na competição. Portanto, fica então aqui a minha avaliação sobre este herói. Despeço-me com a amizade de sempre. A todos um grande abraço e, claro, muito obrigado por assistirem aí a mais um vídeo do Boss. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço aqui então da minha parte.